Como você ousa tocar na minha mãe? O grito da filha da faxineira ecoou diante da noiva do bilionário. A mansão inteira congelou. O salão estava cheio de milionários. Mas quem mudou o coração de todos ali foi uma garotinha minúscula. Ninguém esperava por aquilo. Os lustres brilhavam. O champanhe corria solto. E os convidados usavam joias que valiam mais do que a casa da maioria das pessoas. Mas escondida atrás de uma cortina de veludo estava uma menina de 4 aninhos que ninguém deveria ver. Ela não tinha sido convidada. Ela não era bem-vinda. Sua mãe esfregava aqueles pisos todos os dias, invisível para as pessoas que dançavam sobre eles. Mas naquela noite, quando uma mulher levantou a mão contra sua mãe, a garotinha saiu das sombras. E o que ela gritou fez a mansão inteira congelar. O que aconteceu nos 60 segundos seguintes exporia segredos guardados havia anos e mudaria o destino de todos naquele salão para sempre. Oi, gente, bem-vindos de volta. Antes de começarmos, me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo hoje. Eu adoro ver de onde vem essa comunidade. Se você é novo por aqui, aperta o botão de inscrever-se, porque a gente conta histórias assim toda semana. Histórias sobre amor, dignidade e os momentos que nos lembram o que realmente importa. Fiquem até o final, porque a reviravolta desta história vai deixar vocês sem palavras. Vamos começar. Ninguém naquela mansão sabia o nome dela. Para eles, ela era só a faxineira. Mas o que ninguém sabia era que ela escondia uma dor maior do que qualquer um deles conseguiria imaginar. A propriedade dos Almeida se erguia sobre as colinas como algo saído de um sonho. Colunas de mármore branco, jardins aparados em ondas verdes perfeitas, uma garagem enfileirada com carros que custavam mais do que a maioria das pessoas ganharia em toda a vida. Naquela noite, tudo brilhava ainda mais do que o normal. Luzinhas se enroscavam pelas árvores. Uma orquestra de 12 músicos afinava os instrumentos no salão de festas. Garçons de luvas brancas se alinhavam como soldados, bandejas equilibradas nas palmas das mãos. Era a festa de noivado de Rafael Almeida, 44 anos, um dos bilionários self-made mais jovens do país, e Bianca Wagner, 39, uma mulher tão impecável e fria quanto o diamante em seu dedo. No andar de baixo, nos aposentos dos funcionários, Larissa Nogueira ajoelhava-se no chão de um quartinho do tamanho de um armário, abotoando um casaquinho na filha. Mamãe precisa trabalhar hoje à noite, filha. Larissa sussurrou, alisando os cachinhos escuros da menina. Você tem que ficar bem quietinha, tá? Igual a um ratinho. Cecília, de 4 anos, olhou para a mãe com aqueles olhos castanhos enormes. Ela não entendia direito porque sempre precisavam se esconder. Só sabia que as mãos da mãe tremiam um pouco toda vez que ela dizia a palavra trabalho naquela casa. Larissa tinha 36 anos. Trabalhava como faxineira na propriedade dos Almeida havia quase 3 anos, desde que o marido a deixara sem uma palavra, sem uma explicação, sem um único centavo. Ela lembrava exatamente da noite em que ele fez as malas. Lembrava de prometer a si mesma, ajoelhada no chão de um apartamento vazio com Cecília chorando nos braços, que custasse o que custasse, sua filha jamais passaria fome. Então ela esfregava pisos, passava lençóis de seda que jamais poderia sonhar em dormir. Servia refeições que valiam mais do que seu salário semanal. E toda santa noite, voltava para casa para uma filha que merecia muito mais do que o mundo lhe dera. Aquela noite era para ser simples. A governanta-chefe, Dona Conceição, tinha regras rígidas. Nenhuma criança na casa durante eventos. Mas a babá de Cecília havia cancelado de última hora, e Larissa não tinha para onde recorrer, só por algumas horas. Larissa implorara a Dona Conceição. Ela vai ficar lá no quartinho dos fundos, não vai fazer barulho nenhum. Dona Conceição suspirara, olhando de relance para o salão, onde os convidados já começavam a chegar. Se a senhorita Wagner ver essa criança, Larissa, eu não vou conseguir proteger seu emprego. Larissa assentira, engolindo o nó familiar de medo na garganta. Não era a primeira vez que engolia medo naquela casa. Não seria a última. Às 8 da noite, o salão fervilhava. Risadas ecoavam pelo teto alto. Taças de champanhe tilintavam. Rafael Almeida estava perto da escadaria principal, alto, composto,
o terno escuro talhado à perfeição, mas os olhos carregavam algo que os convidados nunca notavam, um cansaço silencioso, uma distância. Rafael nem sempre fora rico. 16 anos antes, era um rapaz com buracos nos sapatos, trabalhando em 3 empregos para pagar os tratamentos médicos da mãe. Lembrava a sensação de ser atravessado pelo olhar dos outros, nunca realmente visto. Prometera a si mesmo que, quando conquistasse tudo, jamais trataria outro ser humano da forma como fora tratado. Mas entre construir um império e perder a mãe para uma doença que nunca parava de tirar coisas dele, Rafael tinha ficado cansado. E quando Bianca Wagner entrara em sua vida 8 meses atrás, bonita, afiada, conectada a todas as famílias importantes da cidade, ele deixara-se acreditar que aquilo era, simplesmente, a felicidade possível agora. Ele ainda não sabia o quanto estava enganado. Do outro lado do salão, Bianca circulava como se fosse dona daquele espaço, porque em tudo que importava para ela, era mesmo. Sorria para as fotos. Cumprimentava com beijinhos no ar mulheres cujos maridos valiam mais do que o dela um dia valeria. E a cada poucos minutos, seus olhos desviavam para os funcionários que se moviam silenciosamente junto às paredes, observando-os como quem observa móveis, esperando que se tornem úteis. Ela não sabia que, atrás de uma cortina pesada perto da ala leste, uma menina de casaquinho amassado pressionava as mãozinhas contra o tecido, espiando as luzes douradas e os vestidos rodopiantes como quem assiste a um conto de fadas se desenrolar. "Mamãe!" Cecília sussurrou, puxando o avental de Larissa quando ela passou com uma bandeja. "Que lindo! Eu sei, meu amor!" Larissa murmurou, ajoelhando-se depressa. "Mas você tem que ficar bem aqui. Prometa!" Cecília assentiu solenemente, do jeito que as crianças fazem quando não entendem totalmente uma promessa, mas querem desesperadamente cumpri-la assim mesmo. O que nenhum deles sabia, nem Larissa, nem Rafael, nem Bianca, era que dentro de uma hora, aquela festa comum se despedaçaria em algo que nenhum deles jamais esqueceria. Porque em algum lugar daquele salão, uma lembrança estava prestes a ressurgir. Uma lembrança que Rafael enterrara por 16 longos anos, e ela estava prestes a entrar naquela sala usando um avental, carregando uma bandeja de champanhe. Mas os minutos seguintes mudariam tudo, porque a mulher que todos ignoravam estava prestes a se tornar o centro de toda a festa, e não por escolha própria. Larissa se movia com cuidado entre a multidão, equilibrando uma bandeja de prata com taças de champanhe, os olhos fixos constantemente na pequena cortina onde a filha esperava. A cada poucos segundos, a culpa apertava seu peito. Ela odiava deixar Cecília sozinha, mesmo que por um instante. Não percebeu que Bianca a observava. Bianca já passara os últimos 20 minutos ficando cada vez mais irritada. Rafael era puxado o tempo todo por sócios de negócios, deixando-a sozinha longe do centro das atenções, algo que ela detestava mais do que quase tudo. Queria olhos sobre ela, não sobre relatórios trimestrais. Quando Larissa passou perto, Bianca esticou o braço bruscamente e pegou uma taça da bandeja. Rápido demais. A bandeja inclinou. Champanhe se espalhou pela manga do vestido branco de Bianca. O salão pareceu prender a respiração de uma vez só. "Você é cega?" A voz de Bianca cortou a música como um chicote. Cabeças se viraram. Conversas pararam no meio da frase. "Sinto muitíssimo", Larissa disse depressa, pousando a bandeja, pegando um guardanapo. "Deixa eu. Não me toque." Bianca puxou o braço para trás, o rosto se contorcendo de humilhação disfarçada de fúria. "Esse vestido custa mais do que você ganha em um ano. Você entende isso? Vocês nem pensam antes de se mexer?" As bochechas de Larissa queimaram. Ela baixou os olhos, do jeito que se treinara a fazer ao longo de 3 anos de pequenas humilhações diárias. "Eu pago a limpeza, senhora." "Sinto muito mesmo." "Você vai pagar o vestido." A voz de Bianca subiu de novo, mais afiada agora. A crueldade encontrando seu ritmo diante de uma plateia. "Aliás, talvez você devesse pagar por aulas de como carregar uma bandeja simples." Alguns convidados riram sem jeito. Outros desviaram o olhar, incomodados, mas calados. O silêncio particular de quem tem tudo a perder ao se manifestar. Larissa não disse nada. Havia aprendido, tempos atrás, que o silêncio era mais seguro do que a defesa.
Mas alguém estava observando que não aprendera essa lição. Atrás da cortina, os punhos pequenos de Cecília se fecharam com força ao redor do tecido. Ela não entendia todas as palavras, mas entendia o tom. Entendia o jeito como os ombros da mãe se curvavam para dentro, o jeito como o queixo de Larissa baixava, o jeito como as mãos dela tremiam de leve ao pegar guardanapos que não consertariam nada. Cecília já tinha visto a mãe chorar baixinho à noite, mais vezes do que qualquer menina de 4 anos deveria ver. Aprendera, à sua própria maneira pequena, o que significava quando a voz da mãe ficava suave e cuidadosa, como se estivesse tentando não se quebrar. E algo dentro dela, algo grande demais para seu corpinho, começou a se erguer do outro lado do salão. Rafael se virou com a comoção, a mandíbula se travando ao ver o ataque de Bianca. Começou a atravessar a multidão. "Bianca!" disse baixo e firme, chegando ao lado dela. "Já chega." "Chega?" Bianca se virou para ele, os olhos faiscando. "Ela estragou meu vestido na frente de todo mundo. E você está preocupado com os sentimentos dela?" Ela pediu desculpas. Foi um acidente. A voz de Rafael era calma, mas os olhos não eram. "Deixa isso pra lá." A boca de Bianca se apertou numa linha fina e furiosa. Ela olhou para Larissa mais uma vez, o nojo tremulando abertamente no rosto. "Tirem ela da minha vista", disse para ninguém e para todos ao mesmo tempo. "Não quero a empregada perto de mim pelo resto da noite." Larissa, ainda ajoelhada com um guardanapo manchado na mão, sentiu algo se partir silenciosamente no peito. Não pelo vinho, nem sequer pelas palavras, mas pelos anos e anos de ser tratada como se não fosse totalmente humana, empilhando uma humilhação sobre a outra até se tornarem um peso que carregava para todo lado. Ela não viu a cortina se mexer. Não viu os pezinhos da filha pisarem no piso de mármore. "Cecília!" Dona Conceição sibilou do outro lado do salão, percebendo tarde demais. Mas já estava acontecendo. Cecília caminhou direto até Bianca, o queixinho erguido, as mãozinhas cerradas em punhos ao lado do corpo. A luz do lustre iluminava seus cachos desalinhados. Vários convidados se viraram, confusos, encantados por meio segundo, com a visão de uma criancinha perambulando pelo salão, até perceberem para onde ela caminhava. "Cecília! Não!" Larissa engasgou, levantando-se depressa demais, tentando alcançá-la. Mas Cecília já estava parada bem na frente de Bianca, esticando o pescoço para cima para olhar a mulher alta no vestido branco arruinado. E, numa voz alta o bastante para cortar a música, os murmúrios e o tilintar das taças, ela gritou as palavras que silenciariam a mansão inteira. "Como você ousa tocar na minha mãe?" O que aconteceu nos 10 segundos seguintes seria comentado naquela casa por anos, porque ninguém, nem mesmo Rafael Almeida, esperava o que veio depois. Por um instante completo, ninguém se moveu. A orquestra pareceu falhar no meio da nota, mergulhando no silêncio. Um garçom congelou com a bandeja inclinada perigosamente nas mãos. Em algum lugar perto do bar, uma taça de champanhe tilintou baixinho contra o mármore e ninguém sequer virou para olhar. Todos os olhos daquele salão se fixaram numa menina de 4 anos, de casaquinho azul amassado, parada frente a frente com uma mulher de vestido de grife, as mãozinhas tremendo com uma fúria grande demais para seu corpo pequeno. Bianca encarou Cecília, atordoada em silêncio pela primeira vez naquela noite. Por um momento, algo quase humano cintilou no rosto dela. Surpresa, talvez até um resquício de vergonha, mas sumiu rápido, substituído por algo mais frio. "De quem é essa criança?" A voz de Bianca era gelo. Ela olhou ao redor para os funcionários, como se a resposta fosse simplesmente se materializar do ar. "Alguém tire essa criança daqui, agora mesmo. Ela é minha." Larissa correu para a frente, erguendo Cecília nos braços, o corpo todo tremendo. "Sinto muitíssimo. Ela não deveria estar aqui. Vou levá-la agora mesmo, por favor. Sinto muito. Você trouxe sua filha para minha festa de noivado." A voz de Bianca subiu, a descrença azedando em indignação. "Para dentro da minha casa. Você tem ideia de quão inapropriado isso é? Por favor." Larissa sussurrou, aninhando a cabeça de Cecília contra o ombro, recuando. "Não vai acontecer de novo. Por favor, não. Isso é exatamente o tipo de coisa que eu venho falando para você, Rafael." Bianca se virou bruscamente para ele,
gesticulando na direção de Larissa como quem apresenta provas num julgamento. Esse pessoal não tem limite nenhum respeito por esta casa. Mas Rafael não olhava mais para Bianca. Estava fitando Cecília. Algo mudara em seu rosto no instante em que a menina falara. Uma quietude estranha e indecifrável se instalara nele, como se uma porta há muito trancada tivesse rangido e se aberto em algum lugar profundo de sua memória. Não fora o escândalo que o atingira. Foram os olhos dela. Ele já tinha visto exatamente aqueles olhos antes. Não nessa criança, em outra pessoa, muito tempo atrás. Uma mulher com o mesmo olhar castanho e caloroso, o mesmo brilho protetor e feroz por trás deles, parada num corredor de hospital 16 anos antes, segurando sua mão e prometendo que tudo ficaria bem. Naquela época, quando ele não tinha nada, e ela também não. Rafael, a voz afiada de Bianca o trouxe de volta. Você nem está me ouvindo? Ele piscou, sacudindo-se daquele estranho puxão da memória. Bianca, ela tem 4 anos. Estava com medo pela mãe. Isso não é escândalo. É uma criança. Ela me humilhou na frente de todo mundo. Você se humilhou sozinha, Rafael disse baixinho, e as palavras pesaram mais do que ele pretendia, ecoando de leve no silêncio que caíra sobre o salão. O rosto de Bianca ficou rígido. Um músculo se contraiu em sua mandíbula. Pela primeira vez naquela noite, ela parecia menos a anfitriã composta de uma grande festa de noivado e mais uma mulher percebendo, em tempo real, que o chão sob seus pés estava mudando. Quero que ela seja demitida, Bianca disse, baixo e frio, os olhos fixos em Larissa. Hoje mesmo. Ninguém vai ser demitido hoje, Rafael disse com firmeza. Com licença, eu disse que ninguém será demitido. Sua voz não subiu, mas algo nela não deixava espaço para argumento. Esta ainda é a minha casa, Bianca. O silêncio que se seguiu foi diferente do primeiro, mais pesado, carregado, cheio de coisas não ditas. Larissa ficou parada, congelada, na beira da multidão, Cecília ainda agarrada ao seu pescoço, os dedinhos cravados no tecido do uniforme. Ela esperava ser arrastada para fora pela segurança. Esperava humilhação, desemprego, o futuro em branco e aterrorizante que vinha com os dois. Não esperava que Rafael Almeida, o homem para quem ela servira café centenas de vezes sem que ele jamais a olhasse de verdade, a defendesse na frente de todos. Ela ainda não entendia por que os olhos dele não paravam de desviar para a filha com aquela expressão estranha e dolorida. Não sabia que, em uma gaveta trancada no escritório particular de Rafael no andar de cima, havia uma fotografia antiga, uma que ele não olhava havia anos, escondida sob documentos fiscais e cartas velhas, de uma jovem de olhos castanhos suaves e um sorriso com o qual ele um dia pensara em passar a vida inteira. Uma mulher cujo nome, 16 anos antes, também era Larissa. Ninguém naquele salão sabia que Rafael estava prestes a se afastar completamente da festa, porque a lembrança que o arranhava por dentro não o deixaria respirar até que ele entendesse a verdade. A festa foi retomada lentamente, sem jeito, do jeito que as festas fazem depois que um momento racha a superfície da educação forçada. A orquestra voltou a tocar. Os convidados cochichavam por trás das taças de champanhe erguidas, mas nada parecia igual. Larissa fora conduzida discretamente aos aposentos dos funcionários, Cecília ainda tremendo em seus braços, mais pela tensão da sala do que por qualquer compreensão real do que causara. Dona Conceição pairava por perto, dividida entre repreender Larissa e abraçá-la. Você devia ir para casa, Dona Conceição disse gentilmente, olhando de relance para as portas do salão. Eu cubro por você. Só vá para casa, Larissa. Descanse. Larissa assentiu, entorpecida, recolhendo o casaquinho da filha, a mente girando. Não parava de repassar o rosto de Rafael, o jeito como ele olhara para Cecília como quem vê um fantasma. Ela não sabia que, no andar de cima, em seu escritório particular, Rafael estava parado diante de uma velha escrivaninha de madeira, as mãos apoiadas na superfície, respirando pesado, encarando uma gaveta que não abria havia mais de uma década. 16 anos antes de existir a Almeida Tecnologia, antes dos contratos bilionários e das capas de revista, Rafael era um rapaz de 21 anos trabalhando turnos noturnos numa lanchonete para pagar a quimioterapia da mãe.
E naquela lanchonete, exausto e mal se aguentando de pé, conheceu uma garota chamada Larissa Nogueira, de 21 anos na época também, trabalhando os mesmos turnos, guardando cada centavo para os irmãos mais novos que ficaram na cidade natal. Eles se apaixonaram do jeito que só adolescentes desesperados e esperançosos conseguem, intensamente, completamente, sem nada além um do outro e uma crença compartilhada de que as coisas de alguma forma melhorariam. Então a doença da mãe piorou. Então as dívidas do pai desabaram sobre a família. Então, num único mês devastador, tudo que Rafael conhecia desmoronou, e sua família foi forçada a se mudar para o outro lado do país. Um recomeço que parecia mais um exílio. Ele lembrava de prometer a Larissa que voltaria para ela. Lembrava de escrever cartas que nunca foram respondidas, sem saber que o primo dele, com ciúmes da atenção que Rafael dava a uma garota que não tinha nada, interceptara cada uma delas antes que chegassem até ela. Passara anos acreditando que ela simplesmente parara de amá-lo. Nunca soube que ela esperara, que chorara até dormir por meses, que eventualmente, acreditando que ele a abandonara sem uma palavra, ela seguira em frente com a vida do único jeito que sabia, e anos depois, entrara num relacionamento diferente, um que lhe dera uma filha e depois a abandonara cruelmente também. Rafael abriu a gaveta com as mãos trêmulas e tirou uma fotografia antiga. Ele mesmo aos 21 anos, mais magro, cansado, mas sorrindo, ao lado de uma garota de olhos castanhos caloroso e cabelos cacheados escuros, os dois usando uniformes da lanchonete, os dois impossivelmente jovens. Os mesmos olhos que ele acabara de ver no salão, numa mulher ajoelhada com um avental. Os mesmos olhos que vira naquela noite no rostinho furioso de uma menina de 4 anos. Não, ele sussurrou para a sala vazia. Não pode ser. Mas mesmo enquanto dizia, seu coração já sabia. No andar de baixo, Bianca estava parada perto do bar, observando a porta por onde Rafael desaparecera minutos antes, a suspeita crescendo lentamente em seu peito. Ela também percebera a expressão dele. Não era uma mulher que deixava passar coisas que ameaçavam sua posição. Chamou um dos funcionários da casa, um jovem garçom, equilibrando nervosamente uma bandeja. Aquela faxineira, disse baixinho. Larissa, há quanto tempo ela trabalha aqui? Uns 3 anos, senhora. E antes disso, o garçom deu de ombros, sem jeito. Não sei, senhora. Acho que ela veio de outro estado. Os olhos de Bianca se estreitaram, o cálculo se afiando por baixo da fachada composta. Ela passara meses garantindo seu lugar ao lado de Rafael Almeida, o dinheiro dele, o nome dele, a vida que isso prometia. Não passara 8 meses construindo um noivado só para perdê-lo para uma faxineira e a filha dela. Fosse lá o que Rafael estivesse escondendo lá em cima, fosse lá qual fantasma tivesse ressurgido naquele salão, Bianca pretendia descobrir exatamente o que era e esmagá-lo antes que lhe custasse tudo. Ela ainda não sabia o quão longe já tinha ido para garantir aquele noivado e o quão rápido os próprios segredos estavam prestes a alcançá-la. Ninguém esperava que a próxima revelação viesse de uma gaveta escondida, uma fotografia esquecida e uma única data escrita atrás dela que mudaria 3 vidas para sempre. Rafael ficou sentado à escrivaninha por um bom tempo, a fotografia tremendo de leve em suas mãos. Ele a virou. No verso, em lápis desbotado, havia uma data de quase 5 anos antes. E abaixo dela, na caligrafia familiar de Larissa, uma única linha que ele nunca tinha visto, escondida na gaveta pelo primo, junto com cada carta interceptada. Se um dia você voltar, ainda estarei esperando. Com amor, sempre. Seu peito apertou dolorosamente. Passara anos acreditando que ela tinha ido embora. A verdade, ao que parecia, estivera enterrada em sua própria casa o tempo todo. Pensou nos olhos de Cecília, na vozinha feroz dela. Como você ousa tocar na minha mãe? 4 anos de idade. Sua mente disparou em contas, dolorosas e tontas. Seria possível? Será que a criança lá embaixo era? Levantou-se tão rápido que a cadeira arranhou o chão ruidosamente. E em minutos, já descia a escadaria, 2 degraus de cada vez, ignorando os olhares curiosos dos convidados que ainda rondavam. Encontrou Larissa nos aposentos dos funcionários, o casaco meio vestido, Cecília adormecida no ombro dela,
a exaustão marcada fundo no rosto. Larissa, ele disse, e algo em sua voz a fez congelar completamente. Ela se virou devagar, e quando viu o rosto dele, pálido, atordoado, dolorosamente familiar de um jeito que ela não se permitia lembrar havia anos, o casaco escorregou de seus dedos. Rafael! A voz dela quebrou no nome dele, como se não tivesse certeza de que era real. Você sabia quem eu era? Ele disse baixinho. Esse tempo todo. 3 anos trabalhando na minha casa, e você nunca disse nada. Os olhos de Larissa se encheram instantaneamente. Culpa e dor colidindo de uma vez. O que eu deveria dizer? Que eu amava um garoto que desapareceu sem uma palavra sequer? Que esperei por cartas que nunca chegaram? Sua voz tremeu. Eu não queria sua pena, Rafael. Eu precisava de um emprego, não de um reencontro. Eu escrevi para você, ele disse, o desespero rachando sua compostura. Toda semana, por meses. Nunca parei. Eu nunca recebi uma única carta. Eles se encararam, anos de dor e mal-entendidos pesando densamente na salinha. Então os olhos de Rafael se desviaram para Cecília, dormindo tranquilamente, sem saber que seu mundo inteiro estava mudando silenciosamente ao redor dela. Larissa, ele disse, a voz mal um sussurro. Quantos anos ela tem? A respiração de Larissa travou. Ela entendeu exatamente o que ele estava perguntando. Seus braços se apertaram protetoramente ao redor da filha. 4, disse suavemente. Ela acabou de fazer 4 anos. Faz pouco tempo. Rafael refez as contas. E desta vez, atingiu-o como um soco no peito. 5 anos antes. A última vez. A única vez. Que se viram depois que a família dele se mudou. Um fim de semana desesperado em que ele dirigira 14 horas só para vê-la antes de desaparecer no mundo em que as dívidas do pai o tinham forçado a entrar. Larissa, a voz dele quebrou por completo agora. Ela é? Não. Os olhos de Larissa transbordaram, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Por favor, não me faça essa pergunta se você não estiver pronto para a resposta. Eu estou. As mãos dele tremiam. Eu preciso saber. Um longo silêncio trêmulo se estendeu entre eles. Sim, Larissa finalmente sussurrou. Ela é sua, Rafael. Sempre foi sua. As palavras pareceram sugar todo o ar da sala. Rafael cambaleou de leve, agarrando-se ao batente da porta, encarando a criança adormecida que defendera sem saber, na frente de um salão inteiro, apenas 1 hora antes. Sua filha, 4 anos de idade, feroz o bastante para enfrentar uma mulher adulta o dobro do seu tamanho para proteger a mãe que amava. Ela não tinha apenas redescoberto um amor perdido naquela noite. Tinha descoberto o próprio filho. E em algum lugar lá em cima, Bianca Wagner já vasculhava o escritório particular de Rafael, procurando exatamente o tipo de segredo que poderia destruir aquela descoberta ou destruí-la a ela. O que aconteceria a seguir despedaçaria o noivado inteiro, porque a mulher que escondia seus próprios segredos jamais esperava ser exposta naquela mesma noite. Rafael se ajoelhou devagar diante de Larissa, os olhos sem nunca deixar a criança adormecida em seus braços. Preciso segurá-la, disse suavemente. Por favor. Larissa hesitou só um instante antes de transferir Cecília cuidadosamente para os braços dele. A menininha se mexeu, mas não acordou, a mãozinha se curvando instintivamente contra o tecido do terno dele. Rafael fechou os olhos, dominado por algo que jamais se permitira sentir em 16 anos construindo um império sozinho. O peso aterrador e avassalador de um amor que ele não sabia que era capaz de carregar. Sinto muito, ele sussurrou para Larissa, para a criança adormecida, para cada ano que fora roubado dos 3. Sinto muito não ter estado aqui. Você não sabia, Larissa disse baixinho, enxugando o rosto. Nada disso foi culpa sua. Não parece assim. Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, a porta se abriu bruscamente. Bianca estava parada na soleira, o rosto pálido de fúria, uma pasta apertada com força na mão. Atrás dela, Dona Conceição pairava ansiosa, claramente tendo tentado e falhado em detê-la. Rafael? A voz de Bianca tremia com uma raiva mal controlada, enquanto seus olhos pousavam na criança adormecida nos braços dele. O que está acontecendo aqui? Rafael se levantou devagar, protegendo Cecília. Bianca, esta não é a hora. Não é a hora?
O riso dela foi cortante, rachado nas bordas. Você some da sua própria festa de noivado, e eu te encontro segurando a filha da faxineira. Tipo, ela nem conseguiu terminar a frase. Nojo e descrença guerreando em seu rosto. Ela é minha filha, Rafael disse simplesmente, e as palavras caíram na sala como um trovão. A boca de Bianca se abriu, depois se fechou. Por um instante, um choque genuíno cintilou por trás de seus traços cuidadosamente compostos. Então rapidamente o cálculo voltou. Bem, ela disse, friamente, endireitando os ombros. Que coincidência conveniente. Uma filha secreta aparece justo na semana em que as ações da sua empresa batem recorde. Seus olhos se estreitaram. Ou talvez nem tão secreta assim. Talvez você soubesse o tempo todo. Eu descobri hoje à noite, exatamente como você, Rafael disse, exausto. Mas não é disso que se trata, é? Diga logo o que veio realmente dizer aqui. O aperto de Bianca na pasta se apertou. Por um longo momento, ela não disse nada. Então, friamente, jogou-a na mesinha entre eles. Tudo bem, já que estamos revelando segredos esta noite. Sua voz agora era venenosa, despida de qualquer fingimento. Abra. Rafael, ainda segurando Cecília com um braço, abaixou-se e abriu a pasta com a mão livre. Dentro havia mensagens impressas, recibos de hotel, fotografias, evidências de um caso que Bianca vinha tendo nos últimos meses, com um dos próprios sócios de Rafael, um homem se posicionando para assumir uma fatia rival da Almeida Tecnologia. A sala ficou completamente silenciosa. Você nunca ia se casar comigo por amor, Rafael disse devagar, encarando as provas em suas mãos, as peças se encaixando que ele estivera exausto demais, entorpecido demais, para notar por meses. Você ia se casar comigo pela empresa, mantendo suas opções em aberto caso algo melhor aparecesse. A mandíbula de Bianca se travou, mas ela não disse nada, o que já era resposta suficiente. Saia da minha casa, Rafael disse baixinho. Não havia mais raiva em sua voz agora, só uma clareza cansada e vazia. Pegue suas coisas. Peça ao seu advogado para falar com o meu. Acabou, Bianca. Por um instante, Bianca pareceu prestes a argumentar, a gritar, a tentar mais uma vez virar a narrativa a seu favor. Mas algo no rosto de Rafael, firme, imóvel, decidido, disse a ela que não havia mais nada por que lutar. Sem mais uma palavra, ela se virou e saiu, os saltos ecoando afiados pelo corredor, o som de um noivado inteiro desmoronando atrás dela. Larissa ficou parada, congelada, dominada por tudo que se desenrolara em uma única hora. Rafael se virou para ela, ainda segurando a filha adormecida de ambos, os olhos mais suaves agora do que ela os via, havia anos. Eu sei que isso muda tudo, ele disse baixinho. Sei que temos 16 anos para conversar. Erros dos dois lados. E uma vida inteira que nenhum de nós esperava. Mas eu não vou desaparecer de novo, Larissa. Nem de você. Nem dela. Os olhos de Larissa se encheram de lágrimas novas. Mas, pela primeira vez naquela noite, não eram lágrimas de humilhação ou medo. Eu acredito em você, ela sussurrou. Lá embaixo, no salão, sem saber da tempestade que acabara de passar pela casa acima deles, os convidados continuavam murmurando sobre a garotinha estranha que enfrentara Bianca Wagner mais cedo naquela noite. A filha da faxineira, diziam, aquela que não tinha medo de ninguém. Nenhum deles ainda sabia que, ao amanhecer, a história que circularia pela cidade não seria sobre um noivado cancelado ou um caso escandaloso. Seria sobre uma menina de 4 anos que, sem saber, reunira uma família que o mundo um dia despedaçara, simplesmente porque se recusou a deixar alguém desrespeitar a pessoa que ela mais amava. Às vezes, a voz mais pequena da sala carrega a verdade mais alta. Cecília não tinha dinheiro, status ou poder. Tudo o que tinha era um amor feroz o bastante para enfrentar uma sala cheia de gente que a subestimava. E esse amor acabou expondo mentiras que a riqueza escondera por meses e curando uma ferida que estivera aberta por 16 anos. Essa história é um lembrete. Nunca julgue alguém pelo título, pelo salário ou pelo lugar que ocupa na sala. Às vezes, as pessoas mais maltratadas carregam os corações mais bonitos e as verdades mais poderosas. Se essa história tocou você, me conta nos comentários.
De onde vocês estavam assistindo hoje? Deixem o like neste vídeo, se inscrevam no meu canal se ainda não fizeram isso e fiquem por perto, porque semana que vem tem outra história emocionante que vocês não vão querer perder.